Futebol raiz com ensinos básicos, coordenativos e fundamentos. Hoje nós vamos conhecer Carlos, também conhecido como Índio, por muitos. Professor da Escola de Futebol Indianápolis, de Belo Horizonte. Ele ensina os seus atletas, os seus alunos, a prática do futebol a partir de um gramado assim, de um campo assim, Inclusive, se você for em São Paulo visitar as categorias de base da Sociedade Esportiva Palmeiras, o grande Palmeiras Academia, você verá que eles têm lá um campo assim também, pois eles também utilizam desse tipo de campo para ajudar no desenvolvimento dos seus atletas. Acompanhe com a gente, conheça um pouco mais do Carlos. Bom, primeiramente, bom dia a todos, é uma satisfação estar falando com vocês. Meu nome completo é Carlos Roberto Silva, eu sou graduado em Educação Física, pós-graduado em Futebol, ex-atleta profissional, presidente e dono dessa escolinha de futebol de Anápolis há 30 anos e trabalho com a maior satisfação, com o maior prazer, onde esse trabalho ele é voltado mesmo para o público em geral, uma faixa etária que daqui a pouco nós vamos estar falando isso aí. A Escolinha de Anápolis foi fundada em 15 de junho de 1993, então completamos agora em junho passado 30 anos de existência. Nesses 30 anos de existência passaram pela nossa escolinha já 6.500 garotos. Desses 6.500 garotos foi feita uma análise em cima desse número, 80% desses chegaram ao momento de se tornar-se um homem na acepção da palavra e 35 desses 6.500 tornaram-se jogadores profissionais. Eu comecei com futebol jogando na categoria de base do Clube Atlético Mineiro, aos 14 para 15 anos de idade aproximadamente. E com isso eu percebi que eu tinha um espaço dentro desse esporte tão maravilhoso, porém dentro do próprio Atlético eu não tive a minha vez de dizer, porque infelizmente naquele momento eu era muito indisciplinado e quando eu subi da categoria de base profissional, o treinador era Tele Santana muito disciplinador, não aceitou o meu método de ser, cabeludo, irreverente, e com isso, sem um nome no cenário esportivo, ele mandou para me emprestando para outros clubes. Eu ia emprestado, voltava, emprestado e voltava, e nunca tive vez para atuar mesmo profissional do Atlético. Mas mesmo assim, isso aconteceu lá em 1968, aproximadamente. Eu escolhi ser professor pelo seguinte, eu comecei a trabalhar na categoria de base do Cruzeiro Esporte Clube em 1994. E ali eu não era graduado em Educação Física, eu era simplesmente um ex-atleta profissional, o qual atuei como jogador profissional durante 12 anos. Então eu era simplesmente um treinador de categoria de base. E naquele momento o Cruzeiro contratou um supervisor e um gerente para a categoria de base, Chafi Felipe, que esse então chegou no Cruzeiro incrementando e colocar só professores formados em Educação Física. Como eu não era formado em Educação Física, ele mandou embora todos os ex-atletas que não eram formados, inclusive o Evaldo, ex-craque do Cruzeiro, e a minha pessoa também. Dali eu fui então para o Atlético Mineiro na mesma condição ainda de não formado. Esse Chafi Felipe foi contratado para o Atlético e lá depois de uns 3 anos de Atlético, que ele foi contratado, ele também me mandou embora pela mesma condição de eu não ser formado. Ele que ingressou, que colocou no cenário esportivo brasileiro os professores de Educação Física para trabalhar como treinador e foi extinguindo, tirando os profissionais de futebol. Com isso aí, eu então voltei à minha mente, por que então não estudar? Aí, em 2004, eu ingressei na faculdade, formei em 2008, em 2009 até 2011 fiz uma pós-graduação. Hoje, graças a esse Chafi Felipe, que me mandou embora do Cruzeiro e do Atlético, eu atinei que seria importante estudar e ingressei então na faculdade. Hoje eu tenho uma graduação e uma pós-graduação. Eu percebi nesses anos todos, mesmo trabalhando como treinador e depois, mais ainda depois de graduado, o quanto que nós, professores, somos importantes na vida das crianças. Nós somos como se fosse um segundo pai para eles. Eles em casa ficam ali com o pai está trabalhando com a mãe com os afazeres domésticos, eles acabam ficando mais conosco no campo de futebol, na escolinha, do que com o próprio pai e com a própria mãe. Então a gente tem muita força em cima do garoto.
treiná-lo para o lado certo, a gente dá a ele um aprimoramento, dá a eles uma função como homem, como cidadão. E é muito gostoso, os dois estão aqui ao meu lado, que eu já percebi deles também, que é o ensinar, passar para frente aquilo que a gente aprendeu como criança, ou com o estudo que seja, ou com a vida de uma maneira geral. Então, o que me veio fazer a ser treinador também é isso, é passar para frente o que eu aprendi. E eu ainda mais posso dizer que eu comecei a ensinar para eles com a disciplina que eu não tinha, que eu não tive, eu era indisciplinado. Hoje a gente tenta colocar o máximo de disciplina neles, que eu sei o quanto que a indisciplina me atrapalhou no futebol. E eu tenho certeza, como eu já conheço aqui bem o Geraldo Dadinho, né, que é o apelido, e o Ellerson, que eles também passam para frente essa mesma método da gente trabalhar, que é a metodologia do Indianápolis. Ó, eu tenho em mente, depois de estudos, né, feitos, comprovadamente, o garoto pode começar a aprender o futebol, iniciação a partir dos 4 anos de idade. Aí a iniciação seria mais mesmo um lazer, é o que chama-se brincar jogando, jogar brincando. Para quando ele chegar ali por volta dos 6 para 7 anos, quando ele começa a entender um pouco mais de um posicionamento, de uma interação, da coletividade, do que é poder fazer parte de um grupo, é que é o mais importante, é o interagir. Aí sim, então, uma escolinha conforme a nossa aqui, a partir de 7 anos, que a gente aceita o aluno, desde que ele tenha vindo de uma vida pregressa, tendo começado com 4 anos de idade. Mas se ele começar com 7 também, ainda dá tempo, desde que a escola que ele estudou, que ele estuda, dê a ele também lá um trabalho fundamental para o futebol, que é o coordenativo. Trabalhos coordenativos feitos na escola, né, que é o trabalho de alongamento, de movimento de braço e perna, coordenação de membros superiores com membros inferiores. Aí traz o menino para cá com 7 anos de idade, mais qualificado para ele aprender, então, o futebol de uma maneira geral. O futebol é amplo, né? A gente não pode ensinar para o futebol só a tática, a técnica, os fundamentos, a finalização, o futebol propriamente dito, né? O futebol em si você coloca no menino um dom deles ter caráter, dele ser um cidadão, dele ser um homem respeitador, dele ser uma pessoa digna, dele ser uma pessoa que amanhã ou depois ele vai saber entrar e saber sair de qualquer ambiente, vai saber tratar todos com igualdade, principalmente com o respeito que a gente prega aqui, que é a hierarquia. Nós, professores, como vão dar uma palestra para eles, a gente exige que eles fiquem sentados para eles entenderem que existe uma hierarquia, que é o que às vezes eles nem fazem em casa, às vezes querem conversar com o pai de igual para igual. Então a gente ensina para o menino que a hierarquia é muito importante, que todos nós temos alguém acima de nós. Eu acredito e aprovo, e nós fazemos dessa maneira, que é ensinar o garoto a ser, então, um cidadão, eu até gosto de citar as duas palavras, um homem/cidadão. O maior objetivo da escola, sem querer, já soltei nessa palavra, nessa pergunta anterior, que é formar um homem. Tanto é que 6.500 alunos que passaram aqui, 80% deles, se for fazer uma conta, dá aproximadamente quase 5.000 garotos, tornaram-se homens cidadãos. Né? E só 35% tornaram-se jogadores, atletas profissionais. Então é mais importante você formar o homem, o cidadão, do que formar um atleta. Até porque, se ele for também atleta profissional e não for um homem cidadão, não vai resolver para a equipe que ele joga, ele vai ser incorreto, ele vai não cumprir o dever do treinador, ele vai ser uma pessoa inadequada para o grupo, ou seja, vai ser excluído pelo grupo se não for homem. Então, o item principal seria a formação desse homem cidadão. Bem, sim, tem um momento assim, muito importante que aconteceu aqui nesse campo, né, e que marca e marcou, e é o que eu mais conto para todas as pessoas. Eu faço questão,
qualquer pessoa do futebol que aproxima de mim para conversar qualquer coisa, que entra para esse assunto, eu faço questão de deixar a pessoa inteirada. E também em entrevistas, como eu já dei na Globo, Bandeirantes, Nick, TV Minas, Alterosa, Record, eu sempre conto. A Rádio Itatiaia divulgou isso que eu vou falar para mim na ocasião, que é um jovem, ainda jovem na ocasião, Túlio de Melo, que hoje ele é um empresário renomado internacionalmente. Ele vendeu o Gerson do Flamengo para o Olympique de Marseille, trouxe o Gerson do Flamengo de volta do Olympique para o Flamengo, e ele então, aos 21 anos de idade, eu o peguei com 13 anos, o qualifiquei, o coloquei no Atlético. Aos 18 ele foi vendido para a Europa. Dos 18 aos 21, então, na Europa, Aalborg da Dinamarca, Le Mans, Lille, Evian, Valladolid, Palermo na Itália, nesses 12 anos. Aos 21 anos de idade, então, ele retorna no Brasil, aqui nesse campo, ele adentrou esse espaço sem eu ver, eu estava dando treino, e chegou com a Rede Globo Televisão, perto de mim, e começou a me entrevistar. Ele veio aqui me dar um apartamento, onde hoje eu moro com a minha esposa, que eu tenho 3 filhas, elas são casadas, então a coisa que mais marca na minha vida não é o apartamento em si, é ele, Túlio de Melo, reconhecer o trabalho que foi feito para ele, pela escolinha por ele, e ele então, no momento desplausível, ele nos procurou e deu esse presente para a gente, que me emociona até hoje que eu falo. Para fazer parte da escola de Anápolis, é só estar na idade que eu falei, a partir dos 7 anos de idade até o ano de fazer 14. Qualquer garoto, ele precisa não ter jogado bola na vida, ele pode ser ótimo de bola, ele pode ser excelente, pode ser o que for, ele tendo dentro dessa idade, ele pode vir aqui nos procurar para ingressar na escolinha. Ao ingressar na escolinha, então, ele vai ser tratado com toda a igualdade, aqui não tem quem é melhor ou quem é pior, são todos iguais. Então, a partir de aí, se ele realmente tiver um perfil de futebol, a gente vai estar tratando ele juntamente com o pai, com a mãe, mais assim, inclusivo, né? Mais separadamente falando, e ali vão estar encaminhando ele para um clube, ou trazendo o observador técnico aqui para vê-lo jogar, mas de qualquer maneira, só precisa ter a idade, não precisa saber jogar para ingressar no Indianápolis. Quero sim, falando sobre os pais primeiramente, né? A gente pede para que os pais da região, todos que forem ouvir ou assistir essa matéria, que pensem um pouco no Indianápolis, no trabalho que o Indianápolis já fez nesses 30 anos, e dê assim uma moral, vamos dizer, para o campo de terra, a humildade, que é o campo de terra com pedra. Eu tenho visto os pais muito levando a sério o tal do gramado sintético, né? Onde o menino não machuca, onde o menino às vezes tem uma aguinha gelada, onde o menino às vezes tem um teto para não molhar, não pegar sol, onde o menino fica muito, desculpa a palavra, muito Nutella, que não é o apropriado para o futebol. O futebol que o Cruzeiro, Atlético, São Paulo, América, Corinthians, Grêmio Internacional, de uma maneira geral, todos querem futebol raiz. Por isso é que está faltando jogadores nessa categoria de base e poucos estão chegando no profissional, porque estão indo muito para o gramado sintético e deixando de lado o futebol raiz. Então vocês, pais, puderam apostar no nosso trabalho, vir conhecer, ver de perto como é que funciona o nosso trabalho, né? E as autoridades, se puder também falar alguma coisa, que é questão do nosso próprio campo, né? Essa humildade que é isso aqui, faz parte do parque, já custou, né? É uma área da prefeitura do governo. Quem sabe o próprio governo, as autoridades públicas pudessem vir aqui, nos ajudar nesse aspecto, dar um tratamento melhor, colocar, fazer uma terra melhor, uma terra batida, um saibro para que os meninos machuquem menos, limpar aqui para nós, que aqui a gente encontra cobra, escorpião, barata, rato, tudo aqui no campo espalhado, a gente tem que estar tocando, tirando daqui. Por quê? Porque é do menino não trazer um problema para o menino. Então, se essas autoridades puderem nos ouvir e puderem me procurar, ou nos procurar, a comissão técnica, para ver o que pode ser feito nesse aspecto, eu gostaria muito, em nome da Escola de Futebol de Indianápolis e em nome da região oeste, onde a escolinha pertence aqui no bairro Betânia. Me chamo Elis, tudo bem? Sou treinador, preparador físico aqui juntamente com o Dadinho, na escolinha de Indianápolis. Vai para 1 ano e meio mais ou menos que eu estou aqui juntamente com a escolinha. O fundamento aqui nosso é de estar sempre preparando o atleta para que possa estar levando para outros lugares, a qual aqui já saiu 35 profissionais da escolinha,
Tem vários jogadores aí profissionais que se encontram aí, Túlio de Melo, se encontra fora do país, Bernardo saiu daqui, Renato, Tchô, vários jogadores profissionais, né, que saíram daqui da raiz, da terra onde nós nos encontramos, né? Eu gostaria de falar um pouco do nosso trabalho, a qual nós fazemos na escolinha. É um trabalho físico, né? É um trabalho que muitos, né, elogiam o nosso trabalho, porque é um trabalho que a gente pega firme. Se aqui não sair um jogador, eu creio que vai sair um verdadeiro, né, homem aí, um homem sincero, um homem de respeito, porque aqui nós, né, sempre dedicamos o respeito, né, dentro de casa, como fora de casa, onde quer que o aluno esteja. Nós sempre gostaríamos, né, de sempre estar incentivando o aluno, de ter dedicação, de ter um respeito, né, por onde quer que andar. Então é isso um trabalho que nós fazemos aqui, é sempre estar formando atleta. Aquele que verdadeiramente quiser ser um atleta, não só aqui dentro, mas também fora, vem aqui participar conosco, Carinho de Anápolis. Eu convido todos vocês para que possam estar aqui, né? Até mesmo estar fazendo uma aula experimental aí, se puder estar trazendo teu filho. Vem aqui a partir dos 7 anos de idade, até 14 anos. Venha todos participar com nós aqui. Eu desejo a todos vocês aí um bom dia. Deus abençoe a todos vocês. Eu sou o Geraldo Magalhães Gonzaga. Até eu estou aqui há muito tempo aqui na escolinha. Desde que fui fundada a escolinha, quer dizer, muitas coisas aqui eu aprendi. Quer dizer, o que o Edson falou realmente é verdade. Aqui nós somos jogador, aqui homem de caráter, de dignidade. Tudo que nós possamos a passar para as menadas é um incentivo a poder mostrar o mundo lá de fora. O que o mundo de fora oferece para eles? Aqui nós oferecemos o bem, comunicação, dedicação, disciplina. É esse que é o nosso incentivo, é esse. O nosso prêmio é esse. Que nós pensamos, é o futuro dos meninos. Que tem várias escolinhas que não pensam o que nós passamos, o que nós fizemos com eles. Aqui nós estamos sempre olhando, dedicando. Aqui eles estão passando em cidade, a gente procura conversar com eles, qual é o motivo que ele está se passando, familiar. É que nós intercâmbio. Agora, o Edson falou agora, que é uma escolinha que forma jogador. Você já pensa que vem para cá como jogador? Não, agora que o último fala. Primeiro, formar um homem de caráter. Depois, ser jogador. Primeiro, o estudo. A primeira coisa, é isso que nós passamos, é isso. É isso que eu quero que alguém possa ver o nosso trabalho, o nosso sofrimento, a nossa dor, a nossa orgulho que nós temos, é isso. É por isso que eu peço que todo mundo vê essa nossa entrevista, para ver como que o nosso trabalho não é um trabalho disciplinado. Eu que quero passar isso para você, que venha garotos para cá, para que eu possa tornar um grande homem de sucesso. Meu nome é Vinícius Casselli, sou nascido em 1986. Cheguei na escolinha em Anápolis com aproximadamente 10 para 11 anos de idade. E desde então eu venho participando desse projeto, que tem 30 anos, né, de vida aí, ajudando na formação de homens, principalmente, né, de jogadores de futebol. Com 11, 12 anos já começou a levar a gente para times, fazer teste, para tentar idealizar esse sonho, né? E hoje eu vejo que o que ele faz muita falta na sociedade atual. E além de tentar formar jogadores de futebol, tentar formar homens de caráter com seriedade. E eu vejo a importância dele no cenário atual hoje. E a gente está aqui para tentar apoiar e que essa escolinha continue galgando, que ela sempre se comprometeu e cumpriu com louvor, né? Que é formar homens, em primeiro lugar. Meu nome é Rairan, eu também cheguei aqui em Indianápolis com 11 anos, em janeiro de 2001, e com o sonho ali de ser jogador, igual todos nós éramos, né? E acabou que fiquei aqui uns 5 anos aproximadamente, comecei a perceber que a carreira de jogador ia ser um pouco mais difícil, migrei para a área do atletismo, onde eu levei até um pouco mais tarde, mas acabou que também não deu certo, né? E o que ficou principalmente os ensinamentos do índio aí no lado humano, né?
Então, assim, os princípios, que ele sempre cuidou da gente como um pai mesmo, né? O jeito mais durão de ser, mas que foi fundamental para sustentar a formação nossa, né? Não só minha, do Vinícius aqui, mas como de tantos outros, né? Na época nossa tinha aproximadamente 350 meninos. Então, eu creio que a grande maioria aí hoje se deu bem na vida, está caminhando, né? Não dentro do futebol, alguns sim, outros não, mas como um bom ser humano, de caráter, né? E que é o principal, né? Que a gente traz para a vida. O conselho é respeitar sempre pai e mãe, escutar os ensinamentos dos mais velhos, né? E se você tem um sonho de ser jogador de futebol, acredite nele, faça por onde, tenta fazer diferente do que a gente vê no mundo hoje aí. Saia da internet, do celular, vai fazer uma atividade física, vai dormir cedo. E é isso, vai treinar e acreditar bastante, porque não é fácil e precisa ter bastante apoio e acreditar em você mesmo. Isso aí. Complementando aqui, o Indianápolis, na formação de atleta, a gente não precisa nem falar, os números falam por si só, a quantidade de jogador que está hoje aí no futebol profissional, iniciou ou já passou aqui pela formação do Índio, né? Então, assim, é uma escolinha de excelente capacidade de formação de atletas. Então, e o conselho é esse também, de sempre, se você acredita que vai ser um jogador de futebol, se você quer, né, dá seu máximo todo dia, porque senão não chega não. Só um último adendo, né, que hoje em dia as escolinhas estão muito voltadas para o futebol society, que também é interessante, e eles estão menosprezando um pouco esse espaço que a gente está aqui, que é o espaço do terrão. E a gente sabe que os grandes craques, os celeiros dos grandes craques se desenvolvem no terrão. Então não fica esse preconceito não, acredite no projeto do seu professor, o projeto de quem está por trás. E nisso, igual o Rairan falou, aqui dispensa comentários e vale a pena demais conhecer. Quero agradecer a você, Wesley, né, por essa entrevista que foi feita tanto com o professor Wellington, o professor Dadinho e os dois ex-alunos que estavam aqui hoje presentes, Rairan e Casselli. Muito obrigado, parabéns pela sua forma de conduzir o trabalho, a paciência que você teve, chegou aqui por volta de 9 horas da manhã, nos esperou até o treino acabar para que pudesse ser feito de uma maneira mais tranquila para você. Então, quero te parabenizar, a sua equipe, né, e todo o seu trabalho, que você possa também progredir e crescer dentro dessa sua função.